Apêndice número 31. 68ª nota, abre aspas. Para os britânicos, a captura de Grant foi uma calamidade semelhante à perda de toda uma brigada de homens comuns. Lord Wellington logo enviou mensagens urgentes, algumas a generais franceses, propondo troca de prisioneiros, outras a comandantes de guerrilha, fecha aspas. Guerrilha, palavra de origem espanhola que significa pequena guerra. Os guerrilheiros eram grupos espanhóis que montavam a dezenas e milhares e combatiam e atormentavam as tropas francesas. Alguns eram liderados por ex-soldados e demonstravam um impressionante grau de disciplina militar. Outros eram pouco mais do que bandoleiros e dedicavam grande parte de sua energia tanto a aterrorizar seus infelizes conterrâneos quanto a combater os franceses. 69ª nota. Abre aspas. Desculpe-me, milord, mas, como penso ter dito antes, visões são precisamente o tipo errado de magia para esse tipo de coisa, fecha aspas. Jonathan Strange a John Segundos, Madrid, 20 de agosto de 1812. Abre aspas. Toda vez que é preciso localizar alguém ou alguma coisa, Lord Wellington insiste em me pedir que evoque uma visão. Nunca dá certo. O Rei Corvo e os outros áureos possuíam uma espécie de magia para encontrar coisas e pessoas. No meu entender, começaram com uma bacia de prata cheia d'água, dividindo sua superfície em quartos com linhas de luz cintilante. A propósito, John, não posso de fato acreditar que esteja enfrentando dificuldades, como disse, para criar essas linhas. Não sei como descrever essa magia de forma ainda mais clara. As linhas são as coisas mais simples do mundo. Os quartos representam o céu, o inferno, a terra e o reino encantado. Ao que parece, usa-se um encantamento de escolha para determinar em qual dessas regiões a pessoa ou a coisa será localizada, mas como proceder a partir daí não faço a menor ideia, tampouco Norrell. Se ao menos eu estivesse de posse dessa magia, Wellington ou os oficiais estão sempre me incumbindo de tarefas que não sei executar ou que me vejo obrigado a deixar pela metade por não a possuir. Sinto falta dela quase todos os dias, entretanto não tenho tempo para experimentos. Por isso, John, ficaria imensamente grato se pudesse reservar algum tempo para tentar esse encantamento e me informasse imediatamente em caso de êxito. Fecha aspas. Nada há nos papéis remanescentes de John II que surgira que ele tenha obtido algum êxito nas tentativas de reconstituir essa magia. No entanto, no outono de 1814, Strange se deu conta de que uma passagem de revelações de 36 outros mundos de Paris Ormskirk, que por muito tempo julgou-se ser a descrição de um versinho usado pelos pastores para contar seu rebanho, era de fato uma versão deturpada desse encantamento. Em fins de 1814, tanto Strange quanto Mr. Norrell praticavam essa magia com segurança. Septuagésima nota. Abre aspas. Onde está o sargento Nash? Preciso dele para trazer os corpos. Com sua permissão, milord. Tentarei uma magia de que uma vez ouvi falar. Fecha aspas. Strange a conhecia como uma das magias praticadas pelo Rei Corvo. A maioria delas era misteriosa, bonita e sutil, por isso surpreende um pouco saber que ele se servisse de um encantamento tão brutal. Em meados do século XIII, vários inimigos do rei procuraram formar uma aliança contra ele. Muitos deles eram conhecidos seus, o rei da França, o rei da Escócia, e ainda inúmeros seres mágicos desleais que se auto-atribuíam títulos grandiosos e que talvez, ou talvez não, tenham governado os vastos territórios que se arrogavam. Havia também outros personagens mais misteriosos, mas ainda maiores. Durante boa parte de seu reinado, o rei estabelecera boas relações com a maioria dos anjos e demônios, mas depois espalhara-se o boato de que ele tinha se desavindo com dois deles, Zadkiel, que governava Misericórdia, e Aurinach, que governava Naufrágio.
Ao que parece, o rei não se preocupava muito com as atividades da aliança, mostrou-se mais interessado, porém, quando determinados portentos mágicos pareciam indicar que um de seus próprios pares se unira a seus inimigos e tramava contra ele. O homem de quem suspeitava era Robert Barbatos, conde de Wharfdale, um homem tão conhecido por seus modos astutos e manipuladores que recebera o apelido de Raposa. Aos olhos do rei não havia maior crime do que a traição. Quando o filho mais velho de Raposa, Henry Barbatos, morreu de febre, o rei Corvo removeu seu corpo da sepultura e lhe devolveu a vida para que contasse o que sabia. Thomas de Dundale e William Lancaster sentiam profunda repulsa por esse tipo de magia e rogaram ao rei que se servisse de outros meios, mas como ele estava implacavelmente irado, não conseguiram dissuadi-lo. Havia uma centena de outras magias de que ele poderia ter se utilizado, mas nenhuma tão rápida ou tão direta como essa. E como a maioria dos grandes magos, o Rei Corvo não era senão um prático. Conta-se que em sua fúria o Rei Corvo espancou Henry Barbatos. Em vida, Henry fora um jovem esplêndido, admirado por seu belo rosto e modos graciosos, e muito temido por sua bravura cavalheiresca. Que tal cavalheiro nobre fosse reduzido a um boneco covarde e lamorioso pela magia do rei, enraiveceu William Lancaster, e foi a causa de uma rixa ferrenha entre os dois que se prolongou por vários anos. Septuagésima primeira nota, abre aspas, lamentavelmente Strange não foi capaz de descobrir um encantamento que enviasse os napolitanos mortos de volta a seu sono impiedoso, fecha aspas. Para pôr fim à vida de um cadáver se arrancam os olhos, a língua e o coração. Septuagésima segunda nota, abre aspas, no dia 25 de agosto, Lord Wellington ordenou que os napolitanos mortos fossem destruídos. Fecha aspas. Quanto aos soldados italianos mortos, só posso dizer que lamentamos profundamente tal crueldade para com homens que já haviam sofrido tanto, mas fomos obrigados a agir daquela forma. Foi impossível persuadi-los a deixar o mago em paz. Se não o tivessem matado, por certo, o teriam levado à loucura. Fomos obrigados a destacar 2 homens para vigiá-lo durante o sono, a fim de impedir que os mortos o tocassem e o acordassem. Estamos, por demais, deteriorados desde sua morte. Os coitados não eram um espetáculo agradável de ver ao despertar. No fim, fizemos uma fogueira e os atiramos dentro dela, entre aspas. Lord Fitzroy Somerset ao irmão, 2 de setembro de 1812. Septuagésima terceira nota, abre aspas, entre os muitos elementos que Strange deslocou de lugar estavam uma floresta de oliveiras e pinheiros em Nevera. Fecha aspas. O coronel Vickery fez um reconhecimento da floresta e verificou que ela estava cheia de soldados franceses à espreita, prontos para alvejar o exército britânico. No instante em que seus oficiais debatiam o que fazer, Lord Wellington chegou a cavalo. Creio que poderíamos circundá-la, disse Wellington, mas levará muito tempo e estou com pressa. Onde está o mago? Alguém foi chamar Strange. Mr. Strange, bradou Lord Wellington, não posso crer que seja um trabalho imenso para o senhor remover essas árvores do lugar. É bem menos, estou certo, do que fazer 4.000 homens caminharem 10 quilômetros fora da rota. Por favor, mova a floresta. Strange fez o que lhe foi pedido e moveu a floresta para o outro lado do vale. Os soldados franceses se encolheram de medo numa encosta escalvada e, sem demora, entregaram-se aos britânicos. Septuagésima quarta nota, abre aspas. Entre os muitos elementos que Strange deslocou de lugar estavam uma floresta de oliveira e pinheiros em Navarra,
a cidade de Pamplona. Fecha aspas. Devido a um erro nos mapas da Espanha de Lord Wellington, a cidade de Pamplona não estava situada precisamente onde os britânicos supunham. Wellington ficou extremamente decepcionado quando, depois de caminhar 30 quilômetros em um dia, o exército não chegou a Pamplona, que descobriram ficava 15 quilômetros ao norte. Após uma rápida discussão do problema, concluiu-se que seria mais conveniente Mr. Strange mover a cidade em vez de corrigir todos os mapas. 75ª nota. Abre aspas. Entre os muitos elementos que Strange deslocou de lugar estavam uma floresta de oliveiras e pinheiros em Navarre, a cidade de Pamplona, e duas igrejas na cidade de Saint-Jean-de-Luz, na França. Fecha aspas. As igrejas de Saint-Jean-de-Luz causaram um certo constrangimento. Não havia motivo para movê-las. O fato é que numa manhã de domingo, Strange tomava conhaque com o café da manhã no hotel de Saint-Jean-de-Luz com 3 capitães e 2 tenentes do 16º Regimento da Brigada Ligeira. Ele explicava a esses cavalheiros a teoria que embasava o transporte mágico de vários objetos, um esforço inútil. Eles não entenderiam muito bem, nem mesmo se estivessem sóbrios, e nem eles nem Strange andavam de todo sóbrios nos últimos 2 dias. Para ilustrar sua teoria, Strange inverteu as posições das duas igrejas com qualquer coisa a seu lugar original. 76ª nota. Abre aspas. Numa guerra, ou se vive como príncipe ou como vagabundo. De Lord Wellington, devo dizer, sua graça. Fecha aspas. O governo britânico tornou Lord Wellington um duque. Ao mesmo tempo, falava-se muito em nobilitar Strange. Uma dignidade de baronete é o mínimo que ele esperará, disse Lord Liverpool a Sir Walter, e estaríamos perfeitamente autorizados a fazer algo mais. Que tal um viscondato? Nada disso aconteceu porque, como Sir Walter ressaltou, era impossível outorgar um título a Strange sem outorgar outro a Norrell, e por alguma razão, ninguém no governo gostava de Norrell o suficiente para desejar fazê-lo. A ideia de se dirigir a Mr. Norrell como Sir Gilbert ou Milord era de certa forma deprimente.